com um amigo que inicialmente foi quem me incentivou a dar aula há 11 anos atrás, e vamos aqui comentar um pouquinho nesse calcanhar de Aquiles do processo, que é a efetividade. A efetividade, que é um problema muito notado no processo executivo. Por quê? O juiz tem o dever de buscar e tomar as medidas necessárias para se garantir o cumprimento das decisões judiciais, né? No artigo 139, isso é claramente estabelecido no inciso 4, inclusive com possibilidade até de se determinar medidas atípicas, medidas que não estão necessariamente previstas na lei de forma clara. Isso é muito comum, principalmente em processos executivos voltados à satisfação de uma obrigação de fazer ou não fazer, que o juiz tem que observar o que ele pode e deve fazer para efetivamente alcançar o resultado almejado no caso concreto. Juliano, a gente percebe que o processo de execução, ele talvez, não sei se vai comungar na minha opinião, mas talvez ele tenha sido o livro que foi menos mexido nesse novo CPC. Talvez porque ele já viesse sofrendo várias mudanças ao longo dos anos, mas ele foi que sofreu, digamos assim, menos mudanças de maneira numérica. Mas as mudanças que aconteceram foram muito significativas. Algumas delas são de grande impacto. Então, embora talvez a gente tenha um menor número de mudanças em relação aos outros livros, me parece que são mudanças extremamente significativas e a gente vai tentar falar de algumas delas nesse bate-papo ao vivo aqui. Eu queria que você começasse falando um pouco para a gente de uma novidade que tem sido muito comentada e já existia assim, extrajudicialmente, e agora passou a fazer parte do processo judicial, que é a questão de você fazer o protesto, a inscrição em cadastro inadimplente. Isso passou a ser tratado no CPC. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí. Isso. Entre essas medidas atípicas, né, que o juiz pode implementar para garantir o resultado, em caso de execução de obrigação de pagar quantia ou incumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia, a gente tem agora a possibilidade de se determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de devedores, no SPC, Serasa, enfim, e o protesto em títulos de cartórios e documentos. Isso é uma medida, eu tenho conversado com colegas, inclusive colegas de procuradorias estaduais, é uma medida que tem surtido uma eficácia muito grande. As pessoas com o seu nome sujo têm procurado negociar as dívidas, têm procurado honrar as obrigações, porque isso acaba inviabilizando a própria execução de negócios, principalmente empresários de empresas, pessoas jurídicas ficam com comprometimento em financiamentos bancários, comprometimento em pagamentos parcelados, em compras financiadas, em participação de concorrências públicas, tudo por conta de uma medida que simplesmente indica ao público em geral que aquela pessoa está inadimplente. Né? Uma questão curiosa aí, por coincidência, hoje mesmo eu estava no almoço com um amigo procurador do Estado e um amigo procurador do município, e eu da Advocacia Geral da União, e estávamos os três comentando exatamente essa questão. Estava almoçando com o Fred Diego e comentando exatamente essa questão, que era qual? Como a advocacia pública das três esferas tem lidado com a história do protesto, né? Para a gente passou a ser um instrumento que foi meio libertador de você ter sempre que ajuizar execuções fiscais, às vezes com valores irrisórios ou valores baixos. Então hoje em dia a gente tem dosado a questão do ajuizamento e do protesto, exatamente se valendo desse novo instrumento que veio do CPC. Passando um pouco para frente aqui nas novidades, uma das coisas que mudou no novo processo de execução e que tem chamado a atenção do público em geral, especialmente dos advogados, é centro de interesse de todo mundo, foi a questão dos honorários. Né? Os honorários advocatícios, eles originalmente não eram disciplinados dentro do processo de execução, depois se passou a prever que o juiz fixaria os honorários já ao despachar a petição inicial, dando desconto se a pessoa cumprisse. E agora o CPC de 2015 trouxe uma regra bem mais detalhada e, a meu ver, mais interessante. Ele falou o seguinte, que no processo de execução os honorários são de 10%. 10%. Entretanto, se o executado pagar dentro do prazo que lhe é assinalado de 3 dias, esses honorários são reduzidos pela metade, ou seja, cai para 5%. Então, em regra, a priori, a regra seria 5% se eu pagar nos 3 dias, se eu resolver discutir o processo, ou enrolar, ou protelar, qualquer coisa do tipo, vai para 10%. Mas aí o CPC novo trouxe uma regra que não tinha no de 73 e que é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte,
Se ao final do processo de execução, o advogado do executado entender que teve um trabalho inesperado, desproporcional, ele pode pedir o aumento dos honorários para até 20%. Então isso é um negócio muito interessante, que é o quê? Você joga com 5 ou 10% entre pagar ou não pagar naquele primeiro momento, mas o advogado do exequente, ao vencer o processo, ao conseguir, por exemplo, expropriar o devedor e ter um dinheiro depositado em juízo, ele pode chegar para o juiz e dizer: excelência, eu sei que originalmente o percentual era de 10%, mas veja que nesse caso concreto eu tive que enfrentar uma fraude à execução, ou uma arrematação que houve desistência, ou um embargo de terceiro, ou uma arrematação que teve que ser feita várias vezes. Seja qual for o caso, se ele veio a ter um trabalho excepcional, ele pode pedir um aumento do percentual de honorários para até 20%, alegando que teve um trabalho que não era esperado. Isso é uma mudança muito interessante, assim. E fora que isso aí, na verdade, tira a questão dos honorários de ser apenas um mecanismo de: olha, eu vou te dar um desconto se você pagar no prazo, como se fosse um estímulo ou uma punição não pagar. E passa a ver os honorários também sob o enfoque de valorizar o trabalho do profissional, que muitas vezes entra no processo numa perspectiva de ter um resultado rápido, como você colocou, pode se deparar com uma fraude de execução que compromete bastante o andamento do processo. E não só. Havia uma discussão, olhando um pouco no cumprimento provisório da sentença, que é o executivo, o processo executivo para fins de sentenças, havia uma discussão sobre a possibilidade de incidir a multa de 10% e os honorários de 10% caso a parte não pagasse no prazo de 15 dias. Com uma tendência jurisprudencial, inclusive da STJ, de não caber essa incidência, porque era um cumprimento provisório. Agora já se entende que cabe. A parte que não queira sofrer essa incidência, ela tem a faculdade de depositar o valor sem juros, sem os honorários e sem a multa de 10% mais 10%, portanto 20%, e manter o seu interesse recursal. Tá? Mas isso com 520 agora se torna inequívoco. Cabe a incidência dos juros, dos honorários de 10% e da multa de 10% no cumprimento provisório de sentença. Com certeza. A gente comentou aqui, quando falou sobre essa possibilidade de o processo de execução dar mais trabalho do que era esperado, a gente comentou sobre a possibilidade da fraude à execução. Eu já falei um pouquinho desse ponto, mas ainda falando de honorários e processo de execução, eu vou fazer só um comentário sobre a questão dos honorários no cumprimento de sentença, que também houve uma mudança, havia toda uma polêmica no CPC antigo a respeito de caber ou não caber honorários contra a Fazenda Pública, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na medida em que a Fazenda Pública não pode cumprir a obrigação, ela é obrigada a submeter o exequente ao procedimento imprecatório ou requisição de pequeno valor, RPV, previsto lá no artigo 100 da Constituição. Isso aí também foi outra polêmica que foi totalmente eliminada pelo novo CPC. Se você pegar lá o artigo 85, que é o artigo que disciplina os honorários, no parágrafo 7º, ele é bem claro. Ele fala: cabe honorários na execução contra a Fazenda Pública se houver impugnação. Então ele vai dizer assim: olha, a mentalidade do legislador, tudo bem, realmente a Fazenda Pública não pode optar por pagar, ela é obrigada a se submeter ao regime constitucional de pagamento, que seria RPV honorários. Mas é a opção da Fazenda Pública impugnar ou não o cumprimento de sentença. Perfeito. Se ela não impugnar, ela está livre dos honorários. Se ela impugnar, ela paga honorários. Evidentemente, se ela impugnar e a impugnação não for acolhida hoje, porque se for acolhida, os honorários serão para o outro lado. Mas, feita essa observação, eu vou voltar um pouquinho no negócio que a gente comentou aqui, que foi a questão da fraude à execução. Essa questão de fraude à execução e fraude contra credores é um tema muito interessante. A gente estava formatando um curso que a gente vai oferecer e tem uma aula para tratar de responsabilidade patrimonial, fraude à execução, fraude contra credores, porque quem vai lidar com o processo de execução inevitavelmente lida muito comumente com artifícios do devedor para tentar escapar do procedimento expropriatório, para blindar o seu patrimônio. E esse CPC de 2015 trouxe algumas novidades. Na verdade, eu diria que ele meio que sofisticou o tratamento que era dado à fraude à execução. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso aí. Ele já começa com uma ampliação, que as hipóteses do antigo CPC estavam no 593 e eram basicamente duas. A existência de ação fundada em direito real e, quando da alienação ou oneração, corria com o devedor demanda capaz de reduzir a insolvência.
detalha-se mais a fraude à execução envolvendo bens imóveis, sempre focando bastante, conforme a jurisprudência que foi sendo construída, na questão de se ter uma averbação, de se ter um registro, de se ter meios para o terceiro adquirente do bem saber que aquele bem poderia estar sendo lhe repassado com intenção de fraude à execução. Né? Então, assim, a gente acaba tendo, nessa perspectiva, mais mecanismos e mais obrigações para as partes de se cercarem de cuidados na execução. E o CPC tenta, na verdade, com isso daí, seguir uma prática que na advocacia a gente chama de trabalho de investigação, né? Que é caçar o que eventualmente o executado fez nos últimos anos para descobrir o que é que ele pode ter feito para tentar evitar o cumprimento daquela obrigação futura. Né? Isso não é uma coisa fácil. O CPC tenta dar com o detalhamento da fraude de execução, tenta dar pelo menos um roteiro de como você pode caracterizar a fraude de execução. Isso está lá nas hipóteses do artigo 792 do CPC novo. Né? Aí ficando também a questão, que aí queria ouvir a tua opinião sobre a questão do ônus da prova da fraude de execução em relação ao terceiro. Né? O terceiro adquirente, como é que ficaria a questão para ele? Isso aí tem uma questão interessante, que é o seguinte: a ideia da fraude à execução, ela no CPC antigo, como eu falei, ela tinha um tratamento, eu diria assim, menos sofisticado. Não diria nem mais restrito, ele tinha menos sofisticação. O que acontecia? O código simplesmente anunciou duas hipóteses, né? Que era o bem estar vinculado ao processo de alguma maneira, ou se houvesse ação fundada em direito real, era aquilo ali. E tinha uma terceira hipótese, que na verdade existe, está prevista na lei de bem de família, né? Quando o sujeito usa o bem de família para tentar fraudar a execução, fraudar os credores, também está previsto lá no artigo 4º da lei de família, que fala sobre isso. E o resto foi tudo construído pela jurisprudência. Exatamente. A jurisprudência foi construindo quando eu tenho uma presunção absoluta ou não. Por exemplo, se eu tenho uma ação fundada em direito real, a lei manda que eu averbe. Se eu averbar, presunção absoluta. Se eu não averbar, não tem presunção. Se eu tiver um bem que está penhorado no processo, que está penhorado dentro do processo, que está com medida cautelar, tenho que averbar, não tenho que averbar, a jurisprudência trabalhava com isso, tentando distribuir o ônus da prova. E focando na averbação em cartório. Quando eu vim para o Código Novo, ele teve uma sofisticação muito interessante, que ele fez o seguinte: eu vou secar a fraude à execução pelos dois lados. O que ele fez? Ele percebeu que um dos grandes problemas da fraude à execução era o seguinte: eu tenho a fraude à execução, mas tirando os casos de presunção absoluta, a situação é muito difícil na vida real, porque o terceiro sempre se coloca na posição de dizer o seguinte: olha, o devedor pode até ter sido aí esperto, ter usado uma artimanha, mas eu não sabia, eu estava de boa fé. E aí, alegando sua boa fé, você pode ter um problema com o terceiro, com o devedor, que pode vir a ser multado, indenizar, sei lá o quê, mas você não conseguia chegar até o bem quando o terceiro conseguia provar que estava de boa fé. Esse era o problema. O que o Código Novo fez? Ele tentou cercar pelos dois lados. Como ele fez isso? Ele chegou para o credor e falou o seguinte: olha, até onde for possível, você é obrigado a dar publicidade à coisa. É possível registrar aquilo em cartório? Registre. É possível escrever, averbar aquilo ali numa matrícula de imóvel? Averbe. É possível você avisar no Detran para constar no documento, no registro do carro de vinculação? Sim, vá no Detran. Todos os deveres possíveis para o credor, para o exequente. Só que aí ele pensou o seguinte: por outro lado, vão existir alguns bens que não estão sujeitos a registro. Aí ele vem pelo outro lado e cerca o adquirente. E aqui o CPC inova totalmente, porque grande parte do tratamento dado à fraude à execução foi meio com um detalhamento do código antigo incorporando jurisprudência. Isso efetivamente é novidade, inclusive em relação à jurisprudência. Quando o CPC vem e diz assim: se você for adquirir, qualquer pessoa, for adquirir um bem que não está sujeito a registro, ou seja, o credor que penhorou aquele bem, por exemplo, ou o credor que está executando, não teria como vincular aquele bem, porque não está registrado em canto nenhum. Então, você é obrigado a ter certidões negativas dizendo que aquele cara não tem ação judicial contra ele. Exatamente. Isso aí é um ônus enorme, entendeu? É um ônus enorme, né?
pegando um exemplo bem absurdo, é o seguinte: você vai comprar uma bicicleta, e se aquela bicicleta estiver penhorada, ou aquele cara tiver uma ação judicial e estiver devendo, eu não tenho como saber, porque bicicleta não é registrada em canto nenhum. Entendeu? Qual é o meu ônus que o código trouxe para mim? Como eu não tenho onde verificar o registro daquilo ali para saber se o credor fez ou não fez o que deveria fazer, ele fala o seguinte: então eu sou obrigado a chegar e pedir certidões negativas para saber se o devedor está ou não, se o meu vendedor, o cara que vem para mim, é ou não é devedor de alguém. É um ônus enorme. E que na vida real a gente sabe que jamais será cumprido, né? Talvez, como a gente fala na prática brasileira, se a lei pegar, né? Isso vai ser feito. Vai depender do tratamento jurisprudencial. Isso vai ser feito para bens de alto valor, né? Se você for comprar um quadro que vale R$1 milhão, provavelmente o cara vai ter um advogado que vai dar dica para ele se cercar disso. Mas no dia a dia, com gastos ordinários e de valores não tão exorbitantes, provavelmente ninguém vai lidar com isso, até porque não é intuitivo fazer isso, né? Não é intuitivo. Você não tem registro daquele bem, não vai atrás. Mas, deixando de lado a questão de mérito, o código amarrou o negócio. O que ele falou? Ele falou assim: ó, primeiro, toda vez que for possível dar publicidade, registrar e averbar, é ônus do exequente. Você tem que ir até lá. Segundo, na hora que esse registro não for possível, o ônus é do adquirente. O adquirente é que tem que se cercar dessa garantia. O código é claro. Então, ele deixou um espaço muito pequeno para dúvida. Porque qualquer alegação de fraude à execução sob a égide do novo CPC vai levar a gente a pegar a seguinte situação. O bem estava sujeito a registro? Sim, está muito claro. Se ele foi registrado, é fraude à execução. Se não houve registro, não é. Ponto. O bem não estava sujeito a registro. Então, tudo bem. Saiu o ônus do exequente. O ônus vai para o executado. E aí, na medida que o executado pode vir dizer: está aqui as certidões negativas, eu peguei todas. Não é fraude à execução. Mas, qual é o espaço que eu falei que existe? Se o executado não, se o terceiro, o adquirente do bem, não tiver certidões, isso não vai dar uma presunção absoluta de que ele está fraudando. Vai dar uma presunção relativa. Ou seja, na hora que o juiz vê, você tem as certidões? Ele, não. Então é o seguinte, meu amigo, eu estou presumindo relativamente que você estava em conluio com o cara. Agora, se você quiser provar e desconstituir a presunção, você pode. Pode provar, por exemplo, não, o cara é um vendedor habitual, ele exerce a venda das bicicletas habitualmente. Não dá para caracterizar a compra, o terceiro comprador de má fé, porque não pegou certidões sobre a situação da loja. Aí assim, eu imagino que, embora o código não diga, a jurisprudência vai entender isso. Que não pegar as certidões vai gerar uma presunção relativa contra o adquirente. Mas cabe a ele provar, no caso concreto, aquilo ali. De repente tentar desconstituir a presunção. Não deixa de ter uma inversão do ônus probatório, que antes não cabia ao terceiro, ele ficava numa situação mais confortável, ele ficava uma prova maldita, né? Uma prova quase que impossível ao exequente de provar que houve a má-fé, um negócio do qual ele nem participou nem teve conhecimento. Transfere-se o ônus adequadamente, mas não pode ser radical também, a ponto de ignorar a realidade social. Isso. Né? E tem uma questão também interessante, que é assim, o código estava tão preocupado em cercar isso aí, que ele pensou assim, né? Estou cercando pelo lado do exequente, estou cercando pelo lado do adquirente. Mas ele pensa assim: isso é quando o problema existe e eu tenho que resolver. Mas se eu puder prevenir o problema, melhor ainda. A gente sabe, né, que quando o adquirente tem o seu patrimônio atingido e considera que é indevido, ele vai interpor embargo de terceiro contra a penhora e aquela confusão se arma lá no processo. Por isso é que o código trouxe outra novidade. Lá na frente, quando ele vai regular os procedimentos especiais, o código vai dizer assim, ó: se o juiz, em qualquer momento do processo, entender que pode existir um terceiro eventualmente interessado, já chama ele para o processo logo. Em vez de ficar aqui torcendo, todo mundo torcendo para o cara não entrar com embargo terceiro. O código muda a lógica. Senão deixa o processo rolar como se fosse nada, aí lá na frente embargo terceiro e sai desconstituído. O código inverte a lógica também. Ele fala assim, ó: se o juiz começar a analisar e ver que pintou uma pessoa na jogada que não está no processo, que pode se interessar, chama logo o cara para cá e resolve com ele também. Traz logo ele, ouve o que ele tem a dizer e resolve tudo de uma vez, em vez de tomar um procedimento constritivo que depois você vai ter que desfazer. Essa é a lógica do código no total. Bom, inclusão preventiva de desconsórcio. Isso. Então ele está tentando cercar a fraude por todos os lados. Primeiro prevenir, depois dizer como resolve se ela efetivamente acontecer.
Uma coisa interessante também que mudou no novo CPC foi a questão dos títulos executivos. Nos títulos executivos extrajudiciais, a gente teve algumas mudanças que foram interessantes e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre isso aí. Eu queria falar de uma especificamente, que é o acréscimo das verbas devidas ao condomínio, porque ainda que juridicamente falando pareça ser uma mudança simples, para a realidade isso tem impactos significativos, né? Isso permite agora ações de execução para cobrar cotas condominiais, cotas extras devidamente provadas na Assembleia. Isso dá uma maior efetividade às relações condominiais que por vezes ficavam travadas na execução de finalidades deliberadas pela Assembleia porque tinha condomínios inadimplentes e tinha que se usar de ações de cobrança, de ações monitoras, enfim, de ações cuja efetividade se protela ao longo de muitos anos. Então, eu destaco, dentre as inclusões, eu destaco essa como a mais significativa, né? Para fins práticos, para fins da prática do advogado que trabalha com locações, o advogado que trabalha com imobiliárias, isso foi um ganho de efetividade enorme. Isso foi muito interessante porque, assim, no CPC de 73 a gente tinha uma divergência, né? Que era qual? O valor tem a ver com apartamento, tem a ver com condomínio. Como que eu faço procedimentalmente? Depende. Se você estiver executando locador contra locatário, como você tem com base um contrato de aluguel, você tinha um título executivo previsto no 585. Exatamente. Mas quando era o condomínio contra o condomínio, não podia. Isso era previsto como procedimento sumário lá no 275. Podia ir até para o juizado, mas exatamente. Não na forma de execução. O que aconteceu? Procedimento sumário extinto no novo CPC. Aí caiu no colo do legislador, né? Praticamente tudo que era procedimento sumário virou procedimento comum. Mas especificamente no caso da verba condominial, o legislador salvou e colocou no artigo 784. Isso. E falou, olha, a verba condominial não vai virar procedimento comum. Condomínio contra condomínio agora, você pode usar o processo de execução e o seu título executivo vai ser as atas que estabeleceram aquela contribuição, se ela for extraordinária, ou o termo de constituição do condomínio, se for o pagamento ordinário das coisas. Isso é uma coisa realmente muito interessante. A gente estava falando sobre essa questão de ir para o juiz, ir para o procedimento comum, que você tinha que ir para a monitora, não ia. Em relação a isso, também teve uma mudança no 784, que em um dos seus parágrafos ele trouxe o seguinte: mesmo que você tenha um título executivo, você pode usar o procedimento comum, a ação de conhecimento. Isso é um negócio muito interessante, né? Sob a égide do Código Antigo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça era pacífico. Se você tem um título executivo, você não pode usar uma ação de conhecimento, é falta de interesse de agir. Como é que você tem um título executivo e entra com uma ação para conseguir outro? Só para trocar do extrajudicial para o judicial. E agora o 784, no parágrafo, fala expressamente, pode. Mesmo que você tenha um título executivo, você pode propor uma ação de conhecimento. Antigamente não podia, né? Você só podia levar isso aí quando você tinha, por exemplo, um documento prescrito, né? Por exemplo, tem uma súmula do STJ, a súmula 299. Cabe a ação monitória de cheque prescrito, mas porque ele prescreveu. Uma vez que prescreveu a executividade, você poderia ir para a ação de conhecimento. Agora, o CPC permite, né, que você escolha. Você pode até perguntar, Marta, mas quem, em sã consciência, iria escolher o caminho da ação de cobrança em vez de escolher o caminho da execução? Depende do caso. Primeiro, pode ser que seja um caso que você não sabe se é um título executivo ou não. Existem várias situações limítrofes na vida real, tanto que tem jurisprudência e várias súmulas sobre isso. Às vezes você pode achar que o caminho de uma ação monitória, com aquela sanção premial dela, na vida real pode ser mais útil para você. No Código Antigo você não poderia fazer isso, e hoje pode. Então é interessante que tenha isso, a possibilidade de um título executivo não prescrito, enquanto ele ainda tem executividade, no novo CPC você pode discuti-lo, tentar cobrá-lo, tanto usando a execução típica quanto usando uma ação de conhecimento. Não tem problema. Inclusive, falando dessa questão de prescrição e do fato de você ter que esperar a prescrição para usar o processo de conhecimento como título, o CPC também tem uma novidade muito interessante e que era um objeto de grande polêmica jurisprudencial, que é a questão da prescrição intercorrente, que está regulada lá no artigo 921. Isso. Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a prescrição intercorrente, como ela está configurada no novo CPC. Então, a prescrição intercorrente ela vem, no caso da efetividade, a execução, mas não sob a ótica da exequente. Agora, a efetividade e a execução sob uma ótica de um processo que tem um objetivo. Ela tem um objetivo
expropriatório. Se eu quero expropriar, eu preciso de bens, dinheiro ou outros tipos de bens que sejam penhorados para depois serem usados para a satisfação do crédito, tá? Por adjudicação, por transferência, por alienação, enfim. E isso é como uma espada sobre a cabeça do executado. Enquanto ele não tiver garantido a execução, enquanto não forem penhorados, ele está sujeito a ser penhorado a qualquer tempo, qualquer patrimônio que ele tenha atual ou que ele venha a adquirir no futuro. Mas não sendo encontrado patrimônio nenhum e não havendo indícios de fraude à execução, o CPC trouxe para si uma regulamentação que já existia em leis específicas, né, na execução fiscal, que é estabelecer que não sendo encontrado bens para fins de penhora, o processo será suspenso pelo prazo de 1 ano e, após esse prazo, permanecendo a situação de não tendo sido encontrado bens, inicia-se a fluir o prazo da prescrição intercorrente. Que prazo é esse? O mesmo prazo prescricional que afetaria o direito agora em fase de execução e em fase de cumprimento de sentença. É o mesmo prazo, se é uma responsabilidade civil, uma condenação indenizatória, o prazo prescricional é de 3 anos. Foi ajuizado nos 3 anos, ganhou, vamos cumprir a sentença, não localizou bem. Inicia-se o prazo de 1 ano de suspensão e, permanecendo a situação sem localização de bem, não conseguindo o exequente ser diligente a ponto de localizar os bens, ou simplesmente bens não existindo, volta a correr o prazo prescricional, para não ficar um processo de execução durando 20 anos, 30 anos, até que se consiga uma satisfação. Também não é o objetivo tornar ele uma pendência eterna contra o executado. Né? E cobra disso diligência do exequente de buscar meios para a satisfação do seu crédito. Isso. Você falou uma coisa interessante aí, porque esse assunto, como eu falei, ele era muito polêmico na jurisprudência. Né? O 921, embora não seja um artigo, digamos, perfeito, né? Se é que se pode falar disso em processo, mas ele, pelo menos, dá uma cara para uma coisa que jurisprudencialmente era muito fluida. Por exemplo, você citou a lei de execução fiscal e era polêmico na jurisprudência, o próprio STJ não estava convicto de que você deveria ter essa suspensãozinha do processo durante 1 ano antes de começar a pressão intercorrente. Existem dezenas, centenas de julgados entendendo que a pressão intercorrente corria direto, sem ter esse prazo de 1 ano, porque ele de 1 ano existia na execução fiscal, porque tinha uma previsão específica na 6830. E agora não, agora com o 921 do novo CPC, está bem claro. Não localizou bem, suspende-se o processo por 1 ano, é um tempo que existe para se fazer uma diligência. Passado esse 1 ano, dispara-se o prazo de prescrição intercorrente, que equivale ao prazo original que você tinha para entrar com o processo. Passou isso aí, está prescrita a ação de execução, e aí me parece que elimina algumas dúvidas, né? A gente está com o nosso tempo mais ou menos acabando aqui, mas ainda queria falar de um último ponto, já que a gente falou de dúvida, de coisa que era polêmica na jurisprudência, e tem uma que eu acho muito interessante, que eu queria pontuar por último aqui. Um dos grandes problemas que a gente tinha na execução, no processo de execução, era que você já tem um grande problema para encontrar bens, para fazer a penhora, para marcar a arrematação, ou conseguir alguém que adjudique o bem, e aí às vezes tem que fazer 2 arrematações, aquele negócio, e às vezes quando você vendia o bem, conseguia finalmente alienar o bem em juízo, você tinha uma alegação de que o preço pago era o preço vil. Como a gente sabe, né, o edital que determinava a arrematação do Código Velho, agora eles chamam de alienação judicial, né? Na verdade ele não marca ele marca 2 alienações judiciais, ele marca 2 leilões, né? Ele marca um primeiro leilão, que tem que ser feito pelo valor de avaliação, e marca um segundo leilão, que era feito por preço livre. Mas o próprio código falava, pode ser preço livre, desde que não seja preço vil. Qual o preço vil? Né? Aí era uma guerra jurisprudencial. Tinha jurisprudência dizendo que era 50% do valor de avaliação, tinha jurisprudência dizendo que era 30% do valor de avaliação, tinha jurisprudência dizendo que era o seguinte, eu não quero nem saber, eu quero saber se pagou a dívida. Se contribuiu para pagar a dívida, dane-se o executado. Ele mesmo podia ter vendido bem, se ele acha que valia mais. Se ele não vendeu e a gente vendeu por pouco, eu quero saber se ele ajudou. Essa era uma polêmica que, apesar de ter 40 anos, nunca tinha consolidado jurisprudência em sentido nenhum. E agora o código fechou isso. E é uma regra muito legal que o código trouxe para mim, porque eu acho legal, porque é muito objetivo. O código falou o seguinte, cabe ao juiz, no edital que marca o leilão, dizer qual o valor mínimo, dizer qual é o valor vil. Então o juiz vai dizer, está marcado o primeiro leilão para tal dia, preço de avaliação.
Segundo leilão, está marcado para tal dia. Preço mínimo, 30%, 40%, 50%, o código não fala. O juiz que vai escolher. Mas eu tenho um caso no qual o juiz soltou o edital marcando as alienações judiciais e não disse qual era o valor mínimo do segundo leilão. Vamos ter o mesmo problema? Não, porque o código falou o quê? Caso o juiz não diga qual o valor mínimo do segundo leilão, metade do preço. Então resolveu. Agora não existe mais, sob a égide do novo código, polêmica em torno do preço vivo. O leiloeiro vai tentar fazer o primeiro leilão. Não foi bem sucedido, vamos para o segundo leilão. Qual é o preço mínimo? Ele não vai ter dúvida mais. Ele não vai mais precisar decidir no caso concreto. Ele vai perguntar o seguinte: cadê o edital? Tem dizendo preço vivo? 70%, 40%, 35%? Tem, esse é o preço mínimo. Não tem problema. Está estabelecido em lei 50% e resolveu o problema. É interessante observar que essas decisões do juiz na hora de fixar o preço vil, na hora de fazer referência a uma avaliação, a eventual necessidade de atualizar a avaliação que foi feita ainda na época da penhora, por exemplo, tudo isso daí no processo executivo é passível do recurso que se tornou um recurso de cabimento específico, restrito, mas para a execução continua tendo uma amplitude considerável. Dado o impacto de toda decisão interlocutória no processo executivo, ela normalmente causa impacto significativo das partes. Então elas são recorríveis ainda por agravo de instrumento. Então mesmo essa questão do preço vil, se o juiz fixar um percentual de 30% e a parte entender que tem que ser 50%, isso pode ser discutido por meio de recurso com efetividade imediata. Aí observando, né, que aquele rol do 1015 lá que trata dos casos, que você pode ter com agravo de instrumento, senão você é obrigado a ir discutir só na apelação, aquilo ali vale o processo de conhecimento, né? Quando você tiver em processo de execução, toda decisão interlocutória é recorrida. Porque a decisão final da execução é quando já não tem quase o que decidir, só para toda decisão no processo de execução, se o ato do juiz tiver caráter decisório, cabe agravo de instrumento contra ele. Então você efetivamente consegue tumultuar o processo de execução se você for deixando lacunas que podem dar margem à polêmica. Então, chegou nosso tempo aqui. Queria agradecer ao pessoal que assistiu a gente. Queria lembrá-los que a gente vai começar aí na próxima semana um curso de efetividade do processo de execução. Vou estar com o professor Juliano, vou estar recebendo aqui 2 procuradores de Estado, o professor Damião Soares e o professor João Renato. A gente vai fazer uma discussão aqui de qualidade, aqueles nossos mini cursos de formato prático, ensino jurídico personalizado, no máximo 10 alunos, para a gente discutir aspectos práticos jurisprudenciais e como dar efetividade ao processo de execução. Juliano, muito obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo aí ao InLive e ao Teleges, agora você vai colaborar com a gente nos cursos aí. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Até mais, absolutamente.